Bom, o exercício nos fala que duas barras metálicas são acopladas e cada uma tem uma condutividade, um coeficiente de condutividade diferente e tem um comprimento diferente também. E ele nos questiona como que é o comportamento do fluxo de calor nesta barra. Normalmente, nesses exercícios, há uma certa confusão entre calor, o fluxo de calor e a temperatura, porque quem varia a cada ponto da barra, a cada diferença de comprimento da barra, é a temperatura e não o fluxo. O fluxo é o fator responsável para ocasionar essa diferença de temperatura. Por isso, o fluxo ele é constante em toda a barra. Por mais que tenha uma parte que é de um material e tenha outra parte que é de outro material, essas condutividades diferentes, elas vão influenciar na temperatura do corpo em si, e não no fluxo. O fluxo é constante. Para fazer uma analogia, para que isso fique mais claro, nós podemos utilizar o exemplo da mangueira. Se eu tiver uma mangueira, por exemplo, como esta, em que tem uma seção transversal aqui menor do que essa seção transversal, a princípio, quando eu acabo de ligar a água, eu vou ter um regime transiente, que é essa variação, né, o fluxo de água ele vai sofrer certa variação. Só que os vestibulares eles não consideram esse regime transiente, eles consideram apenas o regime permanente, que é depois que a água já percorreu todo esse percurso e já teve certa estabilidade no seu fluxo, ela vai ficar no regime permanente. Então, quando eu ligo a água e ela já está no regime permanente, o fluxo de água ele vai ser o mesmo em todo o percurso. Por mais que a seção dele seja diferente, a seção a gente pode analisar ao material, né? Aqui eu tenho um material que ele tem uma condutividade maior do que esse segundo material. Na mangueira, essa seção dela, eu coloquei como menor para fazer de forma análoga à condutividade menor da água, da barra. Então, eles vão ter uma resistência maior em relação ao fluxo de água. E então por isso que eu fiz essa diferença, mas o fluxo de água ele vai ser o mesmo em todo o percurso. O que vai variar entre ele é a diferença de pressão. Da mesma forma que aqui o que vai variar na barra é a diferença de temperatura. Tudo bem? O fluxo é o mesmo em toda a barra por causa disso.